boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. E com certeza vamos sair aqui muito melhor, né? Ao chegar nessa casa, sabemos que toda a espiritualidade já está aqui pronta para nos receber de braços abertos, nos envolvendo, nos auxiliando, nos curando, se assim é permitido. Então temos sempre que adentrar aqui com essa certeza que sairemos melhor e levar aos nossos lares esse sentimento. Porque chegando em casa, se a nossa energia está boa, com certeza nós vamos contaminar o nosso ambiente com essa energia. Então, temos que nos policiar para vir aqui, não só para receber, mas além de receber, poder, chamaremos assim, de um agente multiplicador de energias boas. Né? E o tema que eu trouxe aqui para vocês hoje é comunhão com Deus. Eu costumo achar comigo mesmo que eu não considero palestra. Eu acho que eu venho aqui sempre com o objetivo de trazer um assunto para reflexão, onde cada um vai assimilar o material que eu trouxe e vai conseguir construir dentro de si a ideia sobre o assunto. E como eu estava falando, sempre que eu venho aqui, né, que eu estou para vir aqui, que me convidam, eu fico pensando qual assunto eu vou trazer. Aí às vezes eu penso em um, vou atrás, não me imagino falando sobre aquilo, penso em outro, vou procurar, o assunto não bate comigo. E esse assunto, assim como aconteceu no último assunto que eu trouxe aqui no final do ano passado, foi um assunto que rapidamente me tocou. Rapidamente eu me imaginei falando sobre ele. Desde a época da pandemia, eu e meu marido fazemos um grupo de estudo, eu e mais um casal, nós e mais um casal. Na época da pandemia começamos online e até hoje continuamos, até porque mudamos de edifício, nós moramos mais próximos. E numa quinta-feira, peguei esse livro do Richard Simonetti, que chama Constituição Divina. E o Richard, ele tem uma escrita muito fácil, muito gostosa de ler, muito objetiva. E eu me identifico com isso, porque quando a coisa é muito rabuscada, eu já me mostro. Então, é verdade. Então, eu gosto muito dele. Aí abri aleatoriamente e caí no capítulo Portas do Coração. Nossa, eu adorei o que eu li. Aí, ao invés de ir para frente, eu voltei o capítulo. Aí eu achei o capítulo Comunhão com Deus. Aí eu percebi que comunhão com Deus e as portas do coração, eles se completavam, eles estavam ótimos, e eu tinha 80% de certeza que eu iria trazer isso aqui em março. Isso aconteceu no final de janeiro. Aí, como a própria Maria do Carmo falou, nós temos um grupo de estudo do livro Nosso Lar. E na primeira reunião, o estudo foi do capítulo 1, 2 e 3. E já tinha lido, mas quando eu reli o capítulo 2, provavelmente, eu acredito que nada é por acaso, e eu gosto de acreditar que eu tenho alguém que me intui. Eu sempre peço intuição, então eu quero acreditar que eu sou ouvida e que eu recebo intuição. E ao ler o segundo capítulo, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Porque eu vou ler para vocês o trecho, mas o trecho que eu vou ler, no meu modo de ver, ele já é a reflexão em si. Ele já demonstra o caminho que eu quis seguir. Então, eu antes de tudo, todos sabem que o Nosso Lar é uma das obras mais importantes, psicografada pelo Chico, e ele retrata a vida encarnada e desencarnada do médico André Luiz. E quem foi André Luiz? André Luiz era um médico sanitarista, ele residia no Rio de Janeiro, a família dele era bem abastada, então ele tinha uma vida diferenciada, ele era casado, 3 filhos, mas infelizmente ele tinha vícios, né? Ele era um homem que fumou muito a vida inteira, bebeu muito, ele estava infectado com a bactéria da sífilis, ou seja, ele tinha uma vida promíscua fora do casamento,
E ele desenvolveu um câncer no intestino, foi operado sem sucesso, ficou 40 dias internado, e eu não achei a data precisa do seu desencarne. Eu vi que era entre 1930 e 1931. Então essas são as informações de André Luiz, que é o nosso lar, né? Ele retrata o nosso lar. Ele, como eu falei, né? Ele teve uma vida desregrada. Ele não cuidou do corpo que Cristo lhe emprestou. Né? Então esse é o nosso primeiro alerta que eu deixo aqui, todos nós já aprendemos, é como você sabe. Esse corpo que temos é emprestado e é nossa obrigação, é o nosso compromisso com Deus de cuidar desse corpo. E infelizmente André Luiz, ele não fez isso, nem com o seu corpo físico e nem com a sua parte da espiritualidade. Eu vou deixar agora aqui para vocês umas fotinhos do André Luiz, que depois que ele desencarnou, ele foi para o umbral. Essas fotos, é claro que são do filme, né? Que foi interpretado. Oi? A gente empresta. A gente empresta, porque a gente não tem, né? E nós sabemos que André Luiz, ele ficou 8 anos no umbral. E como nós sabemos disso? Porque quando ele chegou no plano espiritual, foi socorrido, e os espíritos foram conversando com ele, auxiliando na evolução, era 1939, né? Então, aí foi a dedução de que ele ficou, em média, 8 anos no umbral. E esse período que ele ficou lá, essas cenas tristes, né, pesadas, ele infelizmente carregava com ele todas as sensações terrenas. Ele ainda sentia fome, sede, frio, ele estava extremamente assustado com tudo aquilo, né? Ele era perseguido, vítima de agressões, não entendia por que os espíritos aí do umbral andavam atrás dele, chamando ele de suicida. Hoje nós sabemos que é por conta desses vícios que ele teve que levou, que é o que a gente fala, né? Isso não acontece só com André Luiz, né? E ele estava muito desorientado, sem saber o que estava acontecendo. E aí veio, né, a pergunta: por que ele ficou tantos anos lá no umbral? Foram 8 anos. Lá ele perdeu a noção do tempo, mas se a gente pensar aqui em 8 anos, quantas coisas acontecem na nossa vida em 8 anos, né? E lá ele ficou. E por que ele permaneceu lá todo esse tempo? Pelo vazio que ele transformou a sua passagem pela matéria, desperdiçando as oportunidades recebidas, principalmente a oportunidade de estar encarnado, de vir de uma família abastada e ter uma profissão pela qual ele poderia ter se dedicado mais ao próximo. E aqui quem assistiu o filme lembra de uma cena onde no final do expediente a secretária coloca uma senhorinha e o esposo bem carentes, que não iam poder pagar a consulta, a má vontade, a cara feia que ele fez para a secretária, porque ele teria que atender uma pessoa simples, sem condições. E sendo que aqui alguns já sabem, né, que a função do médico, o juramento de Sócrates, eu não sou médica, mas a gente conhece um pouco, né, que fala sobre o atendimento ao paciente que estiver na sua frente necessitado, independente se ele vai ter condições de pagar ou não. É um compromisso. É claro que o André Luiz, ele tinha, né, o direito de cobrar o que ele queria, como qualquer médico tem, mas ele não tinha aquele lado amoroso, ele não tinha um olhar para o necessitado, né? Então, ele perdeu essas oportunidades. E no auge do seu desespero, no auge do seu sofrimento, ele relembra que existe uma força maior, porque ele vinha de uma família religiosa. Então, no auge do seu desespero, já cansado do seu sofrimento, dessa situação que ele se encontrava, ele então rogou a Deus
E eu não poderia passar para vocês o que ele falou. Então, como eu estava falando com a Maria do Carmo, eu vou ler um trechinho do capítulo 2 parágrafos da página 23 e 2 do parágrafo 24, que é a maior lição de vida que nós vemos em relação ao que é fazer a comunhão com Deus. Então, no auge do seu desespero, ele começa assim: foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. O médico, extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me sentia absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza que me estendesse as mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou essa rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? É preciso ter sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas do coração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tornar com eficácia o sublime elixir de esperança. E foi nesse momento, então, dessas palavras carregadas de emoção e de sofrimento, que aparece Clarencio, que é o espírito que foi responsável pelo resgate dele. E foi nesse momento, quando André Luiz se entregou verdadeiramente a Deus, que ele quebrou o homem velho e iniciou o processo do encontro com o homem novo, que é uma passagem do Evangelho, inclusive isso, né? E André Luiz, ele passou por isso naquele momento. Foi onde ele se entregou sinceramente às suas orações e fez a comunhão com Deus. Então, eu li o trecho do livro para mostrar um exemplo, né, mais forte, mais fidedigno do que é fazer a comunhão com Deus. E aí nessa foto nós vemos então Clarencio e os outros espíritos levando ele para ser socorrido. E pensando em tudo isso que eu acabei de falar e nós acabamos de ouvir, como eu falei que eu gosto de fazer uma reflexão e não palestra, a reflexão dessa noite é essa. Optaremos por fazer a comunhão com Deus da mesma forma que aconteceu com o André Luiz, ou aproveitaremos a oportunidade de conhecimento, disciplina e estudo e faremos nossa comunhão através do amor? Então, essa é a reflexão que eu trago hoje, né? Eu espero que cada um reflita sobre isso agora ou mais tarde e que seja feita uma opção mais correta. Mas eu tenho fé, acredito, que a partir do momento que nós estamos aqui, reunidos numa casa, né, de Deus, numa casa repleta de pessoas crentes, que têm fé, que realmente nós optamos por fazer a comunhão por Deus da melhor forma possível, né? No livro dos Espíritos, nós temos umas questões que falam a respeito da prece, do bem e do mal. Então, na 120, Allan Kardec pergunta assim:
Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegarem ao bem? Os espíritos respondem: não é pela fileira do mal, mas pela fileira da ignorância. Porque alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E os espíritos lembram que não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Ele criou espíritos simples e ignorantes. Ou seja, ambos estão aptos tanto para ir para o mal quanto para ir para o bem. Os que são maus se tornaram maus pela sua própria vontade. Como eu falei, temos o livre-arbítrio. E nós somos simples e ignorantes por muitas encarnações. Os espíritos mentores eram que nos guiavam, apontando o caminho a seguir. Mas a partir do momento que nós começamos a escolher os nossos caminhos, que nós atingimos o nosso grau de evolução, capaz de fazermos escolhas e seguirmos o nosso caminho, a responsabilidade ficou toda nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, vale a pena comentar aqui, diante dessas respostas, que ficou faltando duas perguntas aqui, agora que eu estou vendo. A 123, então, é fatal. A 122A diz: de onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos, que procuram envolvê-lo, dominá-lo e que ficam felizes em sucumbir. Aí a 23 foi assim. André Luiz pergunta: por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Aí os espíritos já ficaram meio chateados e responderam assim: como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque a cada um tem o mérito de suas obras. Então, era o que eu estava dizendo anteriormente, a questão da livre escolha que nós fazemos. E o mais importante, nós somos resultado das nossas escolhas. Então, infelizmente, nós conhecemos muitas pessoas que reclamam, e muitas vezes elas não se dão conta que a mudança de escolhas, a mudança de pensamento, poderia trazê-la para uma nova realidade. Então, temos que sempre lembrar disso. Então, a gente percebeu com aquele exemplo do André Luiz, onde ele se entregou plenamente a Deus fazendo a oração, nós aprendemos o quê? Que oração é sentimento. Porque André Luiz, no grau de desespero e sofrimento que ele se encontrava, ele não proferiu aquelas palavras da boca para fora. Aquelas palavras saíram de dentro do seu coração, recheadas, embasadas numa coisa só: sentimento. E nós podemos exprimir o que vai no nosso íntimo com as nossas palavras. Mas alguns se limitam em pronunciá-las ou repeti-las de formas mecânicas. Eu me lembro bem, é uma coisa de criança, eu não entendia direito. Mas às vezes eu via aquelas senhoras rodeadas, assim, com um terço na mão. Gente, ela rezava aquela Ave Maria, aquele Pai Nosso, numa velocidade, Eu falava, caramba, Aí hoje, muito mais madura, aprendendo muito mais, Às vezes eu fico me questionando, será que elas estavam prestando atenção em cada palavra que elas proferiam? Não estou julgando, é uma coisa minha, que eu levantei essa dúvida. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A nossa prece, ela não precisa ser rebuscada, cheia de palavras bonitas, em determinada posição. Deus só vai me ouvir se eu estiver de joelho. Deus só vai me ouvir se eu estiver dentro de um centro, se eu estiver dentro de um templo, se eu estiver dentro de uma outra tipo de igreja. Não é assim que funciona. Porque
Porque, na verdade, o que importa não são as palavras, é o que elas carregam. E também não é o tempo de duração. Eu posso ser ouvida em alguns segundos e ficar 1h30 falando, tentando convencer a Deus de alguma coisa e eu não receber nada, nem me sentir em paz. Que um dos objetivos da prece, da oração, é a busca da paz, do equilíbrio. E eu vou contar uma historinha que inclusive está aqui nesse livro do Richard. É uma historinha a respeito de um preto velho escravo. Havia um preto velho que era escravo. Tratava-se, sem dúvida, da mais degradante condição social a que se possa submeter alguém. O infeliz não detinha a posse de si mesmo. Havia um senhor que podia dispor do seu corpo, do seu trabalho, das suas horas. Mas, não obstante, ele vivia relativamente feliz, porquanto era alguém profundamente ligado a Deus. Diariamente, em plena madrugada, dirigia-se à gleba de terra sob seus cuidados, e antes de iniciar o trabalho do dia, ele tirava o chapéu, erguia o seu olhar para o céu, levava a mão direita ao peito e dizia: Senhor, o preto velho está aqui. Apenas isso. Ele era um escravo analfabeto e não conhecia muitas palavras pelo tipo de vida que ele tinha. Mas ele fazia o essencial, que era exercitar o sentimento, o impulso de filho de Deus, que não quer iniciar o seu dia sem pedir a bênção ao seu pai. E a forma que ele tinha de se sentir tão próximo ao pai era simplesmente falar isso: Senhor, o preto velho está aqui. Mas com certeza tinha tanta emoção, tanto sentimento nessas palavras, que Deus estava perto dele, sim. Tanto é que ele sentia paz, ele se sentia feliz. Outro exemplo também de como o coração da gente é importante. Tem um quadro do pintor Roland Hunt, ele chama Jesus no Jardim. A imagem dos quadros eu não achei nenhuma muito nítida, mas acho que vai dar para perceber. É uma imagem de Jesus iluminado. Na mão esquerda ele carrega uma lanterna e na mão direita ele está batendo na porta, ele está com a mão encostada na porta. Nisso, um crítico de arte, ao observar esse quadro, falou para ele: Roland, o seu quadro está inacabado. Faltou você desenhar a maçaneta. E Roland respondeu para ele: engano seu. Esta porta simboliza o coração do homem e ela só pode ser aberta por Deus. Então, não é Jesus que abre o nosso coração. Somos nós que devemos abrir o nosso coração para recebê-lo, para nos comunharmos com Ele, para estarmos perto dele. E por que isso? Porque o céu, a ajuda do céu, ela chega invariavelmente de todas as direções. Nós estamos estar prontos, termos esse feeling para conseguir captar. Porque desde que a gente abra o nosso coração, a gente recebe. E como a gente sabe? Como saber? Porque Deus, Ele não precisa escutar a nossa voz. Deus, Ele lê o nosso coração. Eu vou terminar aqui a reflexão de hoje plagiando uma das palavras do meu marido. Ele fez aqui, acho que no final do ano passado. Ele fez uma palestra linda, né? Sobre essa música, Se Eu Quiser Falar com Deus, de Gilberto Gil. Então, a primeira estrofe é essa, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. E nós vamos ver o seguinte, que quando ele fala assim, se eu quiser falar com Deus, é que nós temos, assim, né, demonstrar essa vontade de falar com Deus. Primeiramente,
de estarmos em sintonia com Deus, né? E porque nós temos que sentir a necessidade dessa luz divina sobre nós. E vai depender de nós, como é a história da maçaneta. Ele não colocou a maçaneta porque nós temos que abrir. Então, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que abrir aquela porta, né? Eu tenho que ficar a sós. Porque estar com Deus, para estar com Deus, nós temos que nos interiorizar. Nós temos que praticar o autoconhecimento. Então, nós temos que estar sempre introspectivo nesse momento, para conseguir ficar a sós com Deus. Tenho que apagar a luz. A luz que devemos apagar é a das questões exteriores que possam nos distrair nesse processo e nos afastar desse encontro. Então, quando a gente vai encontrar com Deus, a gente tem que deixar tudo e qualquer coisa para fora. Nós temos que estar focados naquele momento. E depois, tenho que encontrar a paz. Porque a paz significa que, apesar de estarmos no meio de muita coisa acontecendo, nem sempre coisas muito boas que a gente gostaria de estar vivendo, nós devemos permanecer calmos em nossos corações, se esforçar para encontrarmos a paz dentro de nós. Então agora eu vou pedir a cada um de vocês fechem os seus olhos, acalmem o seu coração e peço que vocês imaginem Jesus. Jesus está à frente de cada um de vocês. E Ele está estendendo a mão para vocês. Então, segurem na mão de Deus. E nesse momento, façam uma oração, pequena que seja, mas que seja uma oração forte, sincera.